Sabe aquela experiência de começar o trabalho numa empresa nova? Geralmente, não sei com vocês, mas comigo geralmente segue um fluxo parecido. Primeiro a gente começa aqueles primeiros dias e aí o chefe já começa a passar um monte de coisa para a gente fazer e coisa que a gente tem que aprender, todo o trabalho ali. E aí já começa a dar aquela ansiedade, você fala assim, vixe, acho que eu não vou dar conta. Chega em casa, você fala, vixe, acho que não sei se foi uma boa ter trocado de empresa, não sei se foi uma boa, não sei se eu vou dar conta. Ao mesmo tempo, tá dando para ouvir bem daí? Tá. Ao mesmo tempo que dá aquele orgulho de falar, eu sou importante aqui, ó, eu tenho responsabilidades aqui. E aí é como se fosse uma câmera que o foco está só em você só enxerga você ali, aqueles primeiros dias, mas vai passando os dias, você vai percebendo que tem outras pessoas na empresa fazendo trabalhos parecidos, às vezes até o mesmo trabalho que você, às vezes um trabalho, outro setor da empresa fazendo outros trabalhos, outras partes do trabalho, e aí o foco já começa a dar uma distanciada, até que depois de um tempo assim na empresa você fala, nossa, essa empresa é bem maior do que eu pensei, eu sou só um pontinho aqui, e se eu sair da empresa, a empresa vai continuar ganhando dinheiro, vai continuar crescendo. Eu sou só um pedacinho aqui na empresa. Jesus, hoje nós vamos ver a continuação do estudo de Marcos, e Jesus, ele segue um fluxo similar na hora que ele está apresentando ali a mensagem para os discípulos. Ele está mostrando o lugar dos discípulos no reino. Marcos capítulo 4, versículo 21 ao 34. Já podem deixar aberto, mas antes da gente começar a ler propriamente o texto, queria só dar uma contextualizada para a gente entender onde que esse texto está aqui em todo esse contexto. Logo no capítulo 1 de Marcos, Marcos está apresentando Jesus como servo por excelência. Ele está sendo apresentado ao mundo. É uma introdução rápida ali, 13 versículos, e aí ainda no primeiro capítulo, mas no versículo 14, Jesus começa a contratar os seus funcionários da empresa. Jesus começa a chamar os seus discípulos, tem vários episódios separados, chamando os discípulos, falando, é com vocês aqui que eu vou andar. Ao mesmo tempo, Jesus começa a se afastar. A gente viu em alguma pregação passada, em várias pregações passadas, Jesus começa a se afastar das outras pessoas. Jesus se afasta da multidão, Jesus se afasta dos fariseus e até da própria família. E a gente vê que esse afastamento é por causa da rejeição que Jesus estava tendo daquelas pessoas. A gente vê, por exemplo, os fariseus falando que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. E aí, a rejeição que Jesus recebe e esse afastamento faz com que ele comece a ocultar a mensagem que ele está ensinando dessas pessoas. Então, por exemplo, ainda no capítulo 1, versículo 44, Jesus cura um leproso e fala assim, não conta para ninguém o que eu fiz. Aí depois, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, versículos 11 e 12, Jesus ordena aos espíritos imundos ali que não falem quem ele é. Ou seja, Jesus está escondendo quem ele é daquelas outras pessoas. E aí no capítulo 4, que a gente viu na semana passada, começa um novo bloco do livro. Então, Jesus contratou seus funcionários. E agora ele vai fazer o treinamento desses novos funcionários. Ele vai ensinar qual que é o papel dos funcionários no reino. E aí, por causa da rejeição que ele teve nesse bloco anterior, Jesus começa a falar por parábolas. E como a gente viu na semana passada, a ideia da parábola é uma ilustração simples, que tem uma lição importante, sem muitos detalhes, só que não é o método usual de ensino da época. E aí, por causa disso, aquelas pessoas vão olhar e pensar, Jesus está só contando sobre agricultura, ele não está... Por que eu vou ouvir? Não tenho interesse nisso. E aí, por causa disso, eles não aprendem a lição que Jesus tinha para passar. E aí, pelo contrário, os discípulos que estavam dispostos a ouvir, aprendiam uma grande lição. Jesus revelava todo o significado ali para eles. E aí, então, na semana passada, nós vimos essa primeira parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador. E a lição que Jesus passa com essa parábola o semeador foi semear, a parábola caiu em vários solos, é uma parábola bem conhecida,
E o que Jesus está querendo ensinar é qual que é a tarefa dos discípulos. Vocês são o semeador, vocês vão anunciar a mensagem. E aí, isso deve surgir uma dúvida na mente dos discípulos. Fala, Jesus, você está ocultando a mensagem de todo mundo, de toda a multidão, só anunciando aqui para nós 12, e você está falando para a gente anunciar, mas a gente vai anunciar para quem? Se você está ocultando de todo o resto. É para ocultar ou é para revelar? E aí, então, Jesus começa essa segunda parábola do bloco, que é a primeira que a gente vai ver hoje, a parábola da candeia. Versículos 21 até o 25. Só para recordar, Marcos 4, 21 ao 25. O texto diz assim: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Esse trecho ele é dividido numa estrutura com duas partes. A parábola da candeia, propriamente dita, que termina com essa frase comum de terminar uma parábola, que é: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí depois uma segunda etapa, que é uma exortação relacionada a essa parábola. Antes da gente olhar propriamente a parábola em si, é importante a gente esclarecer um pouco alguns termos aqui, porque não são comuns da época, da nossa época. O primeiro deles é a própria candeia. A candeia era uma lamparina, era o meio de iluminação mais comum da época lá, e era uma lamparina geralmente feita de barro, com um formato que parece aquela lâmpada do gênio da lâmpada, sabe? Compridinha assim, e nela ia um óleo e um paviozinho ali que acendia o fogo. E a ideia é que essa candeia fosse colocada num lugar alto, porque dali ela ia conseguir iluminar todo o ambiente. Então, o lugar mais comum de se colocar candeia era o velador. Aqui, na minha versão, na NVI, não traz a palavra velador, mas talvez na sua versão, se for Almeida, vai trazer a palavra velador no versículo 21 ainda. O velador é uma estrutura geralmente presa na parede ou um pedestal assim, saindo do chão, onde você colocava a candeia ali alto, dali ela ia conseguir iluminar bem todo o ambiente. Outro termo aqui é a cama. Jesus fala sobre colocar a candeia embaixo da cama. E a cama dos judeus, ela ficava no chão, era um colchão no chão assim, então não tinha espaço embaixo. Mas a cama dos romanos era conhecida dos judeus ali da época, e era igual a nossa, que tinha aquele vão embaixo, daria para colocar coisa ali embaixo. O último termo aqui que eu queria também dar uma explicada na minha versão, traz vasilha na NVI. Mas dependendo da sua versão, pode ser que traga alqueire. O alqueire a gente conhece hoje como um tamanho de terreno, né, uma dimensão ali, uma medida, mas originalmente eram cestos que eram colocados no dorso dos animais, de ambos os lados, e a ideia é que serviam para transportar carga, transportar cereais, sementes, de um lugar para o outro. E como a ideia era transportar, ele tinha um tamanho meio padronizado, porque se fosse pequeno, você ia transportar poucas, ia desperdiçar a viagem, porque você ia transportar pouca semente. E se fosse muito grande, o animal não ia conseguir carregar. Por causa disso, tinha um tamanho padronizado, e aí virou sinônimo de medida por causa disso. E aí, posteriormente, começou a ser usado também como o tamanho do terreno necessário para você plantar aquela quantidade de cereais que você ia colocar dentro desse alqueire, desse cesto. E por carregar cereais também, ele acabava ficando nas casas, nas cozinhas, com os grãos ali que seriam consumidos naquele lugar. Então, beleza, vamos voltar para a parábola. Jesus, então, começa a parábola com uma pergunta retórica. Ele diz assim: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Aqui Jesus não está esperando uma resposta. Jesus está perguntando assim, é óbvio, ninguém vai comprar. Fala, eu comprei uma candeia aqui. Aí, ao invés de colocar em cima num lugar que vai iluminar, você fala, vou colocar embaixo da cama. Beleza, você não está fazendo a função, você comprou à toa, você não está fazendo a função que a candeia veio para fazer. Pode ser que até
por um período de tempo, faça sentido você colocar a candeia debaixo de uma cama. Se está durante o dia, você não precisa acender luz artificial. Isso faz com que, beleza, vou deixar a candeia guardada aqui. Mas ela está guardada, ela não está exercendo a função que ela existe para fazer. E Jesus, pensando no contexto da parábola anterior, na parábola anterior, Jesus está falando, vocês são um semeador, essa é a semente que vocês vão semear. Vocês têm a semente e ela serve para ser semeada. A mensagem serve para ser anunciada, a mensagem deve ser anunciada. E aqui, então, Jesus está relacionando com a candeia. A candeia serve para iluminar, assim como a mensagem serve para ser anunciada. E aí, então, Jesus usa no versículo 22 um paralelismo, duas frases sinônimas para reforçar a ideia, dizendo, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Aqui os dois são sinônimos, né? E Jesus está falando, porque o que está escondido não faz sentido continuar escondido. Faz sentido que você revele aquilo ali. E com isso, Jesus está respondendo aquela dúvida que surge no começo, que é, sim, eu estou falando para vocês anunciarem, vocês têm que colocar a candeia num lugar que ilumine o ambiente. Mas eu estou ocultando, e isso é por um tempo, por um propósito. Não faz sentido que a mensagem continue oculta. A função de vocês, a tarefa de vocês nesse reino, nessa empresa, é anunciar a mensagem. E isso a gente vê acontecendo um pouquinho mais para frente, Jesus reforçando essa ideia. Alguns capítulos para frente, Jesus vai mandar os discípulos numa rápida missão de evangelismo, ali, de anunciar a mensagem dos povoados vizinhos. E aí, Mateus narrando esse fato, Mateus capítulo 10, quem quiser abrir. Mateus 10, 26 e 27. Mantenha o dedo na parte de Marcos, que a gente vai voltar para lá, só um parênteses aqui. Mateus narrando esse mesmo fato, de quando Jesus manda os discípulos para anunciarem a mensagem nos povoados vizinhos ali, Jesus diz assim, versículo 26, portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Ou seja, eu estou ocultando aqui a mensagem para vocês, estou falando em oculto para vocês, usando esse método não usual, a parábola, para ocultar a mensagem das outras pessoas, mas a função de vocês é anunciar dos telhados. Vocês têm que revelar, vocês têm que colocar a candeia num lugar que ilumine. E aí no versículo 23, então voltando para Marcos, Jesus termina desse modo usual de terminar uma parábola, que é, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso remete à própria ideia da parábola. A parábola, por ser um método diferente de ensino, talvez as pessoas olhem e falam assim, Jesus está ensinando sobre agricultura, sobre iluminação de casa, não me interessa. Mas a ideia da parábola é justamente essa. Presta atenção, ouça com atenção, porque existe uma lição a ser tirada disso. Por isso, essa frase que se repete bem nos fins das parábolas. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, então, no versículo 24 e 25, Jesus pega um gancho com essa ideia de ouvir para trazer uma exortação para os discípulos. Ele diz assim, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Ou seja, discípulos, antes, na primeira parábola, vocês eram o semeador que sai a semear, vocês são aqueles que anunciam a palavra. Mas antes de vocês anunciarem, antes de vocês serem semeadores, vocês são o solo que recebe a mensagem, que recebe a semente. Vocês só conseguem anunciar se vocês tiverem a semente para anunciar. Senão vocês vão anunciar pedras, vão anunciar outras coisas que não sejam a mensagem verdadeira. Assim como um funcionário que chega na empresa, antes ele precisa aprender o que ele precisa fazer, para depois ele começar de fato a fazer. Senão ele vai fazer coisa errada ali na empresa e não vai servir para fazer a função que ele precisa fazer. E aí Jesus continua essa exortação, ainda no versículo 24, dizendo, com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão.
Se a gente for olhar a tradução mais literal desse texto, pegando do grego mesmo, seria mais alguma coisa mais ou menos assim. Com a medida que vocês medem, será medido para vocês, e mais será adicionado para vocês. A tradução para o inglês, ela manteve um pouco mais essa ideia. Na tradução para o português, parece que teve um pouco de interpretação ali no meio, e ao invés de será medido para vocês e será adicionado para vocês, o tradutor colocou, vocês serão medidos e ainda mais eles acrescentarão. Mas, pelo contexto, parece que a tradução mais literal, ela faz um pouco mais de sentido. E o que Jesus está falando aqui é a revelação que vocês têm da palavra é relativa à atenção que vocês ouvem. Se vocês ouvem com atenção a palavra vai ser revelada para vocês. Se vocês não ouvem com atenção, a palavra não vai ser revelada. E a gente vê isso na prática na própria parábola. Aquelas pessoas que ouviram e falaram, não me importa, elas esquecem a parábola e não tiram a lição, nada é revelado para elas. Ao passo que a pessoa que ouve com atenção, aí sim Jesus vai lá e fala, agora eu vou revelar para vocês o significado da parábola. E aí no versículo 25, então, para finalizar esse trecho, a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, a quem ouve com atenção, mais revelação será dada. Quem não ouve com atenção, até o que ouviu será tirado. E a gente vê que a mensagem ali a parábola foi esquecida por aquelas pessoas que não entenderam, porque não entenderam, então Jesus estava contando historinha, então nem vou prestar atenção. E a gente vê isso na nossa vida, porque a gente se converte, e a gente ouve a mensagem, se converte, mas a gente continua aprendendo, é uma revelação gradativa. E a gente vê isso na prática também com os discípulos, porque o que Jesus falou em oculto para eles está revelado hoje para nós. Jesus estava falando ali em oculto para 12 pessoas, mas isso chegou no nosso ouvido, que a gente pode ler isso hoje, e isso mostra que os discípulos fizeram a parte deles. Eles ouviram com atenção o que Jesus falou e anunciaram depois essa mensagem para que ela pudesse chegar para nós hoje. E aí, como aplicação dessa primeira parábola, eu vou separar a aplicação para cada parábola porque fica mais fácil para organizar. E aí, pensando na aplicação dessa primeira, de todas elas, é uma aplicação muito direta, porque Jesus está formando os seus funcionários do reino, formando os seus discípulos, preparando eles, e a gente também faz parte desse reino de Deus. Então, o que vale para eles, vale para nós hoje, bem, bem direto. E aí, a primeira aplicação é que a gente não deve guardar a mensagem para nós mesmos. Onde existem pessoas cuja mensagem não foi revelada, a gente tem o papel de revelar. Essa é a tarefa que Jesus nos dá no reino dele, que é anunciar a mensagem. Mas você já teve a oportunidade de falar do evangelho para alguém? Você falou, aquela pessoa está sofrendo, está precisando de uma palavra, e aí você não sabia o que falar? Então, essa parábola, ela mostra que antes da gente anunciar, a gente precisa antes conhecer a palavra. A gente precisa antes ouvir com atenção. O Salmo 1, ele diz que o justo medita na lei do Senhor dia e noite. Então, o nosso papel é ouvir a mensagem para que assim a gente possa anunciar. Não que a gente precise conhecer toda a Bíblia de cor para que a gente possa anunciar. Mas o tanto que a gente sabe, a gente deve anunciar e a gente deve buscar entender cada vez mais para que a gente tenha certeza que a gente está anunciando a mensagem correta. E aí, uma outra pergunta agora deve surgir na mente dos discípulos, que é, então eu tenho muita responsabilidade, assim como aquela pessoa, o funcionário que chega depois dos primeiros dias em casa, fala, nossa, eu tenho muita responsabilidade aqui na empresa, eu não sei se eu vou dar conta. Isso deve surgir na mente dos discípulos. Então, o reino depende todo de nós, a gente que tem que anunciar a mensagem. Jesus está ocultando, então depende de nós anunciarmos para o reino começar. E aí, então, Jesus conta essa segunda parábola, a parábola da semente. Nos versículos 26 a 29. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita.
Aqui Jesus então conta essa nova parábola, usando a mesma história da primeira parábola, a parábola do semeador. Então, um homem saiu a semear. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. O que muda da primeira parábola para essa é o foco que Jesus dá. Naquela primeira, existem 4 solos. Tem o solo que deu fruto, que deu a colheita, e tem os outros que não. Nessa aqui, o único solo que é descrito nessa parábola é o que dá a colheita. Assim também, a história da vida do semeador ali, o semeador ele só aparece na primeira parábola semeando. O semeador semeia a palavra. E aí depois ele some da cena. Nesse aqui não, nesse aqui continua contando o que acontece com o semeador. E aí o que essa parábola conta, então, é o semeador lança a semente sobre a terra, e aí depois ele vai descansar. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Então, o semeador semeou e vai descansar. O processo de crescimento daquela semente, todo o processo de transformar numa planta, aquilo ali, na visão do semeador, é automático. Ele não faz nada. O papel dele é semear a semente e depois ir descansar. Aí o semeador ele só volta no fim dessa parábola para a colheita. Assim, logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice porque chegou a colheita. E aí com isso Jesus está mostrando que vocês são os semeadores, vocês devem semear a palavra, mas saibam o limite de vocês. Vocês vão semear a palavra e depois vocês vão descansar, sabendo que o resto não depende de vocês. Vocês só vão voltar no final depois para a colheita. E Jesus está mostrando, então, não são vocês que vão pegar a semente ali no chão e puxar o talo, puxar a espiga dali, moldar o grão ali dentro da espiga. Não são vocês que fazem o fruto crescer. Isso não pertence a vocês. Assim como quem anuncia a palavra, não cabe a você converter o coração da outra pessoa, fazer com que a outra pessoa frutifique. Isso não cabe a você. Isso é da parte de Deus e o nosso papel é descansar. Aí, nessa parábola, então, o semeador ele volta no final para a colheita. E Jesus está mostrando que o discípulo ele vai ser beneficiado com os frutos do seu trabalho. Aquela pessoa, aquela semente que brotou e transformou numa planta, aquela pessoa que se converteu com a sua mensagem, ela vai se transformar num irmão. E aí vão começar o discipulado, vão começar aquela mutualidade de dons, aqueles vários uns aos outros que a gente viu em mensagens anteriores, um sermão passado aqui na igreja. Ou seja, o discípulo ele é beneficiado com a conversão daquela pessoa. E aí, de aplicação também, uma aplicação muito direta para nós, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, eu queria que essa pessoa se convertesse, que ela estivesse aqui na igreja comigo. Você já anunciou para ela? Porque o semeador, ele só descansa depois que ele semeia. Não faz sentido você descansar antes de anunciar. O semeador que descansa sem semear, ele vai passar fome, porque ele não vai ter a colheita. Assim também, quando a gente anuncia a palavra, quando a gente conhece alguém assim, a gente primeiro anuncia para depois descansar. A gente só descansa sabendo que já fizemos a nossa parte, a nossa tarefa está feita. E você também fica frustrado quando você dá os melhores argumentos, que nossa, vou evangelizar essa pessoa, e aí você dá os melhores argumentos e fala, convencendo essa pessoa que por A mais B que o evangelho faz sentido. Estou apresentando o evangelho claro, mas parece que a pessoa não entende, parece que a planta não cresce, sabe? O semeador semeou, fez tudo certinho, mas a planta não cresce. E o que essa parábola ensina é saiba o limite da sua tarefa. A sua tarefa é semear, a sua tarefa é anunciar a mensagem de uma forma clara, garantindo, como a parábola anterior mostrou, garantindo que o que você está anunciando é a mensagem correta. Mas depois descansa, saiba o limite da sua tarefa, porque é Deus quem faz a obra de conversão, o Espírito Santo. Tá, e aí, com isso, então, deve surgir essa terceira pergunta na mente dos discípulos, que é, tá bom, o foco já está um pouco mais longe, né, como a gente viu na empresa, o foco está um pouco mais longe. Eu não tenho que fazer todo o trabalho, meu trabalho é limitado aqui. Mas ainda assim, o progresso do reino depende de mim. Porque eu tenho que anunciar, eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou limitado, eu tenho que fazer uma parte do trabalho. Mas depende de mim. E se eu falhar? E se, assim como os romanos, que eram os destinatários da
desse evangelho de Marcos, eles estavam em momento de perseguição. E se eu for morto em perseguição antes de eu conseguir anunciar? E se eu anunciar, mas a planta não cresce, a pessoa não se converte? E aí Jesus então conta essa terceira parábola que estamos vendo hoje, a quarta desse bloco, que é a parábola do grão de mostarda. Vamos ler os versículos 30 ao 32. Diz assim: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aqui Jesus mantém o mesmo contexto que ele está usando nas outras, que é a agricultura. O reino de Deus é como uma semente que é plantada. Só que aqui não tem mais o semeador. O semeador é assim como aquela visão quando você olha a empresa toda, você é só um pontinho ali na empresa toda. Assim é o semeador aqui nessa parábola, nessa daqui. Ele não aparece, ele não está na cena aqui. E o que Jesus está falando aqui é o que é o reino de Deus. Ele fala que é um grão de mostarda. O grão de mostarda era a menor semente conhecida na época dos judeus. Não é a menor conhecida hoje, mas na época dos judeus era menor e media por volta de 2 milímetros de diâmetro. Mas depois que plantada, ela começava a nascer uma árvore que chegava a mais de 3 metros de altura. E com isso Jesus está falando, o reino de Deus é comparado a essa semente. O reino de Deus começa pequeno, começa com eu anunciando aqui para vocês 12, em oculto, só nós aqui, mas ela vai crescer e vai virar uma árvore enorme. O reino vai crescer. E isso não depende do semeador. O semeador não aparece nessa parábola. Isso é garantido por Deus. E aí Jesus então usa essa ilustração aqui, essa imagem, dizendo que com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Isso é uma ilustração do Antigo Testamento que Daniel usa no capítulo 4, quando ele está explicando um sonho para o rei Nabucodonosor. O rei sonha com uma árvore lá que tem essa ilustração das aves nos troncos ali dos galhos. E aí, o Daniel, quando ele vai explicar para o rei, vai revelar o sonho do rei, ele diz assim, que essa ilustração, essas aves, indicam que a árvore como um todo é o rei, é o domínio do rei. E isso das aves dos galhos indica que esse reino de Nabucodonosor vai espalhar até os confins da terra, vai ser um domínio até os confins da terra. E aí, então, Jesus usa essa mesma imagem aqui, nessa parábola, mostrando que o reino de Deus, ele começou pequenininho, como uma semente ali, mas ele vai crescer e vai se espalhar até os confins da terra. E a gente vê que de fato isso acontece, tanto na grande comissão, quando Jesus chama, depois da ressurreição, Jesus chama os discípulos e fala, façam discípulos de todas as nações. E a gente vê também em Atos a evolução que segue Atos, que é dos judeus, da Judeia para Samaria e até os confins da terra. Dos judeus para os gentios. E a gente vê hoje em dia que Jesus tinha razão, que o reino de Deus está se espalhando por toda a terra. Está chegando até os confins da terra. E aí, como aplicação, então, dessa última parábola, sabe quando você anuncia a palavra, mas parece que só aumenta a rejeição, parece que você não vê pessoas se convertendo, sabe? Cansa quando você lança a semente e não vê fruto, não vê fruto ali para colher. Aumenta a rejeição, aquelas pessoas que começam a olhar feio para você, mas você não vê ninguém ali se convertendo. Nesse caso, o que essa parábola e tanto as anteriores ensina primeiro garanta que você está anunciando a mensagem correta, que é o que a primeira que a gente viu da candeia ensinou. Mas depois descanse, que é o que a gente viu na segunda, porque o sucesso do reino é garantido, é certo, e isso é Deus quem garante. Mesmo que você não veja colheita, mesmo que você só
veja a rejeição aumentando. Já no caso oposto, talvez você já tenha desistido de anunciar por achar que você vai ser rejeitado. Fala, nossa, aquela pessoa ali, aquele grupo ali, se eu anunciar para eles, eu vou ser rejeitado, eles vão me olhar feio, sei lá. E aí nisso, o que essa parábola ensina é que você perde a sua oportunidade de participar do reino, mas o reino vai crescer sem você. E aí então, Marcos termina esse bloco, esse trecho das parábolas, com os versículos 33 e 34. Vamos ler. Diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. O que eu queria ressaltar aqui nesse último trecho é que Marcos fala assim, que Jesus contou muitas outras parábolas semelhantes para os discípulos. Mas Marcos, por causa do propósito, ao escrever o livro, ele registrou só essas 4 aqui, nesse bloco, e nessa ordem. E isso, pensando no propósito de Marcos, o propósito, quando Marcos escreve, é apresentar Jesus como o servo por excelência, e apresentar a gente como servos imitando esse servo por excelência. E aí, então, nesse treinamento aqui que Jesus dá para os seus funcionários, né, nesse bloco todo de parábolas, Jesus, então, e Marcos relata desse modo, a enfatizar isso, que o foco está se distanciando dos discípulos, assim como a ilustração inicial, para mostrar para os discípulos, vocês são servos, vocês têm a sua tarefa aqui no reino, mas eu estou colocando vocês aqui na posição de servos, assim como servo por excelência. Isso tira o orgulho de pensar assim, nossa, eu sou importante aqui nessa empresa. Tira o orgulho e fala, não, você tem a sua função aqui, mas você é servo, você é o funcionário da empresa. E ao mesmo tempo também tira a ansiedade, você fala, não, beleza, é só isso aqui que eu tenho que fazer. E aí quando você consegue concentrar, é isso, limitar o que você precisa fazer, você consegue fazer mais bem feito, com mais atenção, sem ficar preocupado com um monte de outras coisas que você precisa fazer. Então você consegue focar naquilo ali. Eu queria só terminar, então, essa mensagem, lendo 2 versículos que seguem o mesmo contexto. João, capítulo 12. Versículos 23 e 24. Diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então Jesus está mostrando aqui, está predizendo a sua morte, dizendo, é necessário que o grão de trigo morra para que ele dê frutos, assim como Jesus é necessário que ele morra para que dê frutos, para que esse reino comece de fato. Jesus é aquela semente de mostarda da parábola anterior, que é plantada para que comece ali pequenininho, para que todo aquele reino, toda aquela árvore gigante passe a existir. E todo aquele que ouve a mensagem, todo aquele que ouve e crê nessa mensagem de Jesus, se torna parte dessa árvore enorme, desse reino dele. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento aqui. Peço que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, a ouvir com atenção e nos revele a tua palavra a cada dia nas nossas leituras diárias, e para que a gente entenda cada vez mais a tua palavra e para que a gente possa anunciar com precisão, para que a gente possa anunciar de fato a tua palavra. E nos ajude a perseverar nessa tarefa de anunciar, mesmo quando a gente não vê muitos frutos. E nos ajude a descansar também, sabendo que a gente, depois de fazer a nossa tarefa de anunciar, sabendo que o reino é garantido pelo Senhor. Nos ensine a sermos servos, seguindo o exemplo de Jesus como servo por excelência, fazendo a nossa tarefa com humildade. Em nome de Jesus, amém.